nós vamos iniciar um novo parágrafo. Hoje no texto de Gênesis. Os irmãos devem acompanhar Gênesis 3, de 9 a 13. Então vamos iniciar esse parágrafo novo hoje. Na realidade, o parágrafo começou no versículo 8, o novo parágrafo começou no versículo 8, mas nós já fizemos a exposição do versículo 8. Então, nós vamos dar seguimento numa nova etapa da narrativa e essa etapa, então, ela abrange os versículos 9 a 13. Os irmãos devem estar atentos para o esboço, esse esboço que eu vou apresentar para os irmãos. Hoje talvez seja possível terminar hoje, não sei, mas se for possível, os irmãos verão que esse trecho da narrativa, ele pode ser dividido em 3 etapas, 3 fases. Os irmãos podem acompanhar então. Eu vou dar um nome para cada fase e vou situar os irmãos então dentro desses versículos aqui, mostrando onde começa e termina cada fase. A primeira fase da narrativa, nós vamos dar o nome dela de Deus demonstra a culpa do homem. Deus demonstra a culpa do homem. Nos versículos 9 a 11. Essa é a primeira fase dessa parte da narrativa. Deus demonstra a culpa do homem. Versículos 9, 10 e 11. Vamos então falar sobre isso. A princípio, sobre esse tema, sobre esse título. Deus demonstra a culpa do homem. Na sequência, e aí no versículo 12, a segunda fase dessa parte da narrativa vai receber o nome, na nossa exposição, de O Homem Inventa a Culpa de Deus. O Homem Inventa a Culpa de Deus. Essa é a segunda fase, nessa etapa da narrativa. E, por último, no versículo 13, a mulher enfatiza a culpa do diabo. É a última fase da narrativa. A mulher enfatiza a culpa do diabo. E aí nós concluímos esse parágrafo. Terminamos essa parte aqui da narrativa, essa etapa na história da queda. Vamos então observar a primeira fase. Deus demonstra a culpa do homem. Versículos 9 a 11. É importante sabermos acerca da culpa do homem, porque isso tem implicações muito vívidas e muito relevantes para nós. Vamos caminhando então ao longo do texto, olhando cada componente do texto até nos depararmos com a parte do texto da qual nós podemos depreender que Deus demonstra a culpa do homem. Como isso acontece? Então veja aí, acompanhe na sua Bíblia, vocês vão caminhar comigo. Os irmãos devem estar com a Bíblia aberta, vendo a caminhada, vendo a jornada. Pelo texto, nós vamos andar pelo texto, vamos caminhar pelo texto, juntos, e na medida que formos caminhando, então nós vamos perceber, vamos descobrir cada uma dessas fases aqui no texto que nós lemos. Então diz assim, iniciando versículo 9, o texto diz assim: chamou o Senhor Deus, chamou o Senhor Deus. O que nós temos aqui é a atitude de Deus sendo semelhante à atitude de um pai que está procurando seu filho. Existe aqui, nesse início da narrativa, uma demonstração da graça. E existe aqui também, além da demonstração da graça, existe um princípio teológico, consubstanciado nessa expressão que não pode ser negligenciado por nós. E o princípio é o seguinte: no relacionamento entre o homem e Deus, quem sempre toma a iniciativa é Deus. É Deus quem sai em busca do homem perdido. Jesus disse aos discípulos primeiro: eu amei vocês. E ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós percebemos esse princípio na Escritura. Quando Israel era menino eu amei, e do Egito chamei meu filho. O profeta diz que o Senhor buscou Israel com cordas humanas, com laços de amor. Então nós percebemos isso na Escritura. A iniciativa no relacionamento entre Deus e o homem sempre é de Deus. E nós vemos a primeira evidência disso aqui quando o texto diz no versículo 9, chamou Senhor Deus ao homem. E na sequência, o texto diz, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, e aí vem Adão. Deus chama o homem em primeiro lugar. Por que Deus chama o homem? Porque ele não está procurando Adão, Eva. Por que ele não faz isso? Por que ele chama o homem? Porque o texto diz que ele chama o homem em primeiro lugar. Deus chama o homem em primeiro lugar porque ele coloca em primeiro lugar, na prestação de contas que deve ser apresentada a ele, a figura do maior responsável. E o maior responsável é o homem, não é a mulher. A mulher tem sua responsabilidade. Veremos isso, mas olhando para a narrativa, já logo no começo, na construção desse momento em que haverá aí uma prestação de contas, Deus chama o homem em primeiro lugar. Só depois ele se dirige à mulher, e só depois ele se dirige à serpente. O diabo é o último responsável. O último. Os evangélicos inverteram. Colocaram o diabo como primeiro responsável. É mais fácil
para os evangélicos. Fazer isso, uma vergonha para o meio evangélico. Isso, uma grande vergonha. Na realidade, na prestação de contas nesse diálogo que está prestes a se iniciar aqui na narrativa, o primeiro a ser chamado é o homem. Ele é o responsável primário por dar contas a Deus quando nós transportamos isso para os nossos lares. Isso causa um efeito devastador no modo como devemos agir dentro de casa, no modo como devemos conduzir o nosso lar. Não são as mulheres que devem puxar o carro da espiritualidade doméstica. Não são as mulheres que devem carregar nas costas o dever de nutrir e de manter a saúde espiritual da sua família. Não são elas. Elas têm responsabilidade. Sim, mas a responsabilidade delas está em segundo plano. O primeiro responsável numa família, o primeiro responsável num casal, o primeiro responsável nessa relação familiar, a dar contas a Deus de tudo que é feito. Primeiro responsável é o marido. Nós percebemos no contexto evangélico. No contexto cristão, nós percebemos que isso não acontece. Nós percebemos que a mulher toma a frente, que a mulher toma as rédeas da casa, e que a mulher tenta conduzir o lar para que o lar não abandone a verdade, para que os filhos sejam criados na igreja, para que as coisas caminhem dentro da palavra de Deus. Isso é louvável por parte de muitas irmãs, mas elas têm que carregar o homem nas costas, têm que levá-lo, têm que puxá-lo, porque ele não vai. Quando na verdade, quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos como Deus quer que as coisas sejam, nós vemos que é o contrário. O homem deve ser o pastor, o homem deve ser o guia, o homem deve ser o primeiro a se levantar, o primeiro a pegar a sua família pelas mãos, nos braços e conduzir pelo caminho da verdade, porque ele será o primeiro a responder diante de Deus por sua família. Os homens aqui da igreja sabiam disso? Você sabia disso? Que você é o responsável número 1, diante de Deus, pela condição espiritual de sua família, sua e da sua família? Se alguém tem que faltar na igreja, não é a sua esposa, não é você. Se alguém tem que faltar algum dia, não é você, é a sua esposa. Até em que faltar, falte a sua esposa, você não. Você deve ser o primeiro a estar abastecido, pronto, fortalecido para realizar o seu papel. Você é o homem que Deus colocou naquela casa e a sua responsabilidade espiritual por aquela esposa e por aqueles filhos, um dia será cobrada de você diante de Deus. Você não pode brincar com isso. Você não pode ser mais imaturo espiritualmente que a sua mulher. Você não pode conhecer menos a Bíblia do que a sua mulher. Ah, pastor, então vou ter que entrar num seminário. Entre, faça mestrado e doutorado se for preciso. Mas você não pode conhecer a palavra de Deus menos que a sua mulher. Você não pode ser menos zeloso da verdade das coisas de Deus do que a sua mulher. Se alguém tem que ser, como diz o mundo, fanático e radical na sua casa, esse alguém tem que ser você, o homem, o esposo, o marido. Você é o responsável. E o Senhor cobrará isso de você. Mas pastor, eu acho que eu nem sou crente então, meu amigo. Toma providências agora. Agora. Diga ao Senhor, Senhor, me perdoe. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não tenho cuidado nem da minha vida espiritual, muito menos da minha casa. Eu não tenho cuidado nem da minha realidade espiritual, muito menos da realidade espiritual, da condição espiritual da minha esposa e dos meus filhos. Me perdoa, me recebe, me transforma, me lava, me acolhe na tua casa. Eu quero ser um crente, um servo seu. Me ajuda, para que eu seja não somente um servo seu, mas também um pastor dentro da igreja. Vem da casa que é uma pequena igreja, e diga isso, e mude a sua vida. É necessário que os homens da nossa igreja tenham essa postura. É necessário que os homens da nossa igreja entendam essa realidade. Eles estão, em primeiro lugar, como responsáveis pela condição espiritual de sua casa. E o texto prossegue no versículo 9, dizendo: Onde estás? Muitas pessoas ridicularizam o texto de Gênesis. Não sei se vocês já viram pessoas ridicularizando o texto de Gênesis. O texto de Gênesis está entre os textos mais ridicularizados entre os incrédulos. Os incrédulos gostam de ridicularizar tudo que está. Textos principais que se situam entre Gênesis 1 a 12, os capítulos 1 a 12 de Gênesis, ou 1 a 11. Dentro desse bloco estão as passagens que os incrédulos mais gostam de ridicularizar, e uma delas é essa aqui: Deus andando pelo jardim procurando o homem que está escondido entre as árvores. E os incrédulos então olham para isso e eles riem. Eles dizem: mas que coisa mais
Ridícula isso aqui. O Deus de vocês não é um Deus onisciente? O Deus de vocês não sabe todas as coisas. Ele tinha que sair brincando de esconde-esconde no jardim do Éden, porque ele tinha que sair procurando. Adão, onde você está? Onde estão vocês? Para. Que isso? Ele sabe todas as coisas, por quê? Ele tinha que fazer perguntas para Adão? Qual a necessidade disso? Ele não é um Deus que sabe tudo? Ele não é um Deus onisciente? Olha, a fé de vocês não faz sentido. A fé de vocês é uma fé tola. Essa narrativa não se encaixa com a fé que vocês têm. Vocês não percebem a contradição de uma narrativa como essa quando comparada com aquilo que vocês afirmam sobre o Deus de vocês? E muitos claramente se assustam com isso e não sabem o que dizer. Na realidade, os ignorantes são. Os incrédulos não sabem nada sobre a Bíblia e eles então dizem essas coisas. Na verdade, o que nós temos aqui, quando Deus sai pelo jardim e ele pergunta ao homem, onde estás? Ele não está procurando informações. O que acontece aqui é que Deus está fazendo uma pergunta de efeito pedagógico. Como assim? Como essa pergunta de efeito pedagógico? Deus quer fazer com que ao responder a sua pergunta, o homem se veja numa situação em que ele tem que confessar a sua culpa. Não é que Deus não sabia o que aconteceu? Nada disso. Nós vemos aqui se posso chamar, assim entre aspas, a perspicácia de Deus. Nós vemos aqui a didática de Deus. Nós vemos aqui a forma como Deus trabalha, a pedagogia de Deus através dessa pergunta. Ele quer obter do homem uma resposta que implique na sua confissão. Nós fazemos isso também. Imagine, o homem que sabe que o filho cabulou aula. Isso nunca aconteceu comigo. Mas imagine a situação. O pai sabe que o filho cabulou aula, sabe disso. E o filho chega em casa, e o pai pergunta assim para ele: como foi a aula hoje? O que você aprendeu? Quais foram as matérias dadas? Qual será a resposta do filho? Papai, eu matei a aula. O quê? Como é que é? Você pode repetir um pouco mais alto o que você falou? Eu matei a aula. Então vejam o efeito da pergunta do pai. O objetivo qual era da pergunta? Era arrancar da pessoa uma confissão. É o que acontece aqui. Deus se aproxima e diz: onde estás? Adão vai responder: eu estou escondido com medo. Por quê? Por que está escondido? E essas perguntas vão se seguindo. Deus não está buscando informações não. Deus está construindo uma confissão. Deus está criando terreno. Deus está formando cenário, preparando o terreno para que haja uma confissão. Veja na sequência. Veja o que diz o versículo 10. Adão respondeu: ouvi a tua voz. Ou ouvi o teu som no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Qual a relação entre a nudez e o medo? Qual a relação entre as duas coisas? A nudez e o medo? Quando nós olhamos para o capítulo 2 no versículo 25 nós aprendemos, 2.25, está aí bem pertinho, diz: assim, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quando eles estavam desfrutando do tempo da inocência, eles não sentiam vergonha. Mas quando Adão pecou, surgiu essa vergonha no coração dele e ele sabia. Então que essa vergonha estava relacionada ao seu pecado, a sua culpa, por isso então ele teve medo. O pecado começa a gerar isso, medo. A vergonha era decorrente da culpa e a culpa trazia medo. E vamos ver a sequência agora. Nós chegamos no ponto em que Deus vai mostrar a culpa do homem. Deus vai destacar a culpa do homem. Aqui nesse versículo, no versículo 11, isso começa a aparecer com maior nitidez. Veja, o texto diz: perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta dirigida a Adão. Quem falou para você que você estava nu? E agora nós temos que imaginar a resposta certa. Quem falou para Adão que ele estava nu? Quem avisou ele? Ei, você está sem roupa. Você está nu, você não percebeu ainda? Quem fez isso? Quem foi? Quem foi a pessoa que avisou Adão que ele estava nu? Quem foi? Sabe qual é a resposta? Ninguém. Ninguém me fez saber que eu estava nu. Então como é que você tem essa percepção? Como é que você percebe então que você está nessa condição? Adão percebeu que estava nessa condição porque algo dentro dele lhe dava essa percepção. E Deus mostrou isso para ele através dessa pergunta. Quem fez você saber que você estava nu? A resposta era ninguém. Eu percebi, por mim mesmo, através do sentimento que eu estou experimentando agora.
através desse sentimento que eu estou experimentando agora. Essa culpa que eu estou experimentando agora, através disso eu descobri que eu estava nu, porque esse pedacinho da escritura é importante. Para nós os homens de hoje, os homens da modernidade, por quê? Essa pergunta de Deus que requer como resposta ninguém. Quem te fez saber que estavas nu? Quem fez com que você se sentisse assim? É importante que a resposta é implícita dela, a resposta que diz, ninguém me fez saber isso, é importante que nós destaquemos a realidade dessa resposta por causa da realidade que nós enfrentamos hoje em dia na nossa cultura. De onde vem a noção de culpa? De onde isso nasce? De onde nasce o sentimento de culpa? De onde nasce a vergonha, a percepção de que eu cometi um erro e agora estou envergonhado e quero me esconder? De onde nasce isso? De onde vem isso? A nossa sociedade, irmãos, é uma sociedade que tentou explicar isso. De onde vem a sensação ruim de me sentir culpado? De onde vem isso? Os homens de hoje dizem, as pessoas que estudam os movimentos da alma humana, da consciência humana, da espiritualidade humana, os movimentos seculares, que estudam essas coisas, os psicólogos, os sociólogos que analisam essas coisas, eles tendem a dizer que essas coisas são impostas sobre nós de fora para dentro. A nossa cultura, primeiro a família. A nossa família, por força de conceitos culturais, ela cria certos valores decorrentes da sociedade. E esses valores são embutidos em nós de fora para dentro. E então, quando nós quebramos esses valores, nós nos sentimos culpados. Mais tarde a sociedade faz a mesma coisa. Incute valores em nós. Valores que a sociedade elaborou, a partir dos seus interesses ao longo do tempo. E esses valores são embutidos em nós, são transplantados para nós. E então, quando nós quebramos esses valores, então nós nos sentimos culpados. Mas, de acordo com a visão desses estudiosos seculares, eles dizem o seguinte: essa culpa que provém dessas percepções, essa culpa é falsa, mas não é real. Ela vem de fora. A sociedade impõe, a sociedade cria valores e nós engolimos esses valores. A família cria valores e nós engolimos esses valores. E então, quando nós quebramos esses valores, nós nos sentimos culpados. Recentemente, eu li um artigo escrito da revista, é uma revista chamada Revista Vórtice. Revista Vórtice de Psicanálise. É um artigo de 20 de maio de 2014. E o nome do artigo é O Sentimento de Culpa na Psicanálise. Aqui, claro, a psicanálise como uma ciência secular. Nem todos os psicanalistas concordam com isso, mas é uma vertente dentro da psicanálise, esse tipo de abordagem acerca da culpa que nós sentimos quando nós pecamos, quando nós fazemos algo errado. O nome do articulista é Wagner da Mata Pereira. Ele escreveu esse artigo no dia 20 de maio de 2014. Ele diz o seguinte: é uma abordagem acerca da visão freudiana. O nosso país é intensamente impactado pelos valores freudianos. A nossa sociedade é educada nas novelas e na mídia a partir de conceitos freudianos. Isso domina. Essa vertente da psicanálise, da psicologia secular, domina o pensamento das pessoas na nossa sociedade no Brasil. Há outros modelos de psicologia, outras vertentes, mas elas são menos conhecidas. A mais conhecida, a mais popular, no Brasil é a vertente de Freud, de Sigmund Freud. E o artigo diz o seguinte: Freud dá início à elaboração de uma nova instância psíquica. Bom, eu não sei direito o que é instância psíquica, mas ele fala que essa nova elaboração, essa elaboração de uma nova instância psíquica é o nome dado a essa instância psíquica é o superego. É complicado. Um dia foi alguém procurar no gabinete e falou: pastor, o meu ego quer, mas o meu superego não quer. E o meu ID vai, mas o meu ID não vem. E falou e falou e falou e, quando acabou, falou: rapaz, eu estou perdido aqui, eu não sei se é o seu ego, eu não sei se eu falo com o seu ego, com o seu superego, eu não sei se eu falo com o seu ID, com o seu vim, eu não sei, não entendi nada. Sabe o que? Eu sei que você está em pecado. É isso, tem que se arrepender. Se arrependa no seu ID, no seu ego e no seu perego. Se arrependa em tudo, por quê? Você está me deixando louco. Vou ter que procurar um psicólogo. Quando você for embora daqui. Ele ficou olhando para mim meio assustado. Eu falei: você não complica as coisas. Está tão complicado já a vida e você agora me vem com ego, superego e mais um monte de coisas. Por favor, apenas reconheça o seu pecado e se arrependa.
Ele não gostou, foi embora. Nunca mais vi esse moço. Seguiu o ID dele e foi pra longe. Enfim, aqui está então o superego. Ele prossegue falando. Essa instância, o superego, a qual lhe dará maiores contornos em sua segunda teoria do aparelho psíquico surge, então note, o superego surge da influência crítica dos pais, da opinião social e da cultura. Esses são os elementos que formam o superego. Mas quando surge o superego, surge também a culpa, porque a culpa procede dessas coisas, da crítica dos pais, da opinião social e da cultura. Não vem do próprio indivíduo. É diferente do que Deus disse. Quem fez você saber que você estava nu? Ninguém. Há algo dentro do homem que mostra. Isso não tem que vir de fora. O texto aqui do artigo do Wagner da Mata Pereira diz assim, ele, expondo o pensamento de Freud pelo menos uma fase do pensamento dele, isso não é todo o pensamento dele, é uma fase do pensamento dele, mas muitos se apegam a essa fase, e não ao pensamento freudiano completo, mas a uma fase apenas dele, é o que nós temos visto predominar hoje em dia essa fase aqui. O sentimento de culpa está diretamente atrelado ao nascimento do superego como uma sequela. É uma sequela do superego. A culpa surge da observação e críticas constantes dirigidas ao ego. Eu sei que é complicado. A culpa surge da observação e críticas constantes dirigidas ao ego. E aqui na sequência da incapacidade de se cumprir. Veja de onde a culpa vem, da incapacidade de se cumprir as exigências de uma idealização, de um ideal que foi internalizado. De fora para dentro, impuseram isso para a pessoa, por isso ela se sente culpa. E de onde isso veio? Isso veio do processo de socialização, primeiramente da família e depois da comunidade. Então, por causa da família e da comunidade, a pessoa internaliza certos valores e, então, ao internalizar esses valores, o seu superego começa a criticar o seu ego. Sabia disso? Parece que tem outra pessoa dentro de você. Exatamente. Eu estou possuído pelo demônio do superego que está me acusando. E claro, que Freud não é nenhum maluco. Bom, não sei, não me parece ser nenhum maluco, é um homem muito inteligente, segue muito Freud. E certamente o seu pensamento é bem mais complexo, mas a rigor, pelo menos a leitura que é feita é essa: se temos alguma culpa, isso é porque a sociedade instilou isso em nós, essa culpa não é real, e então muitos psicólogos, não todos, mas muitos psicólogos, dizem que o homem que se sente culpado, ele tem que se livrar dessa culpa, porque essa culpa não existe, ela é mera elaboração social. Você tem que se livrar dessas culpas todas e viver a sua liberdade conforme você bem entender. Livre-se disso. Eu conheci um moço muitos anos atrás, no Rio de Janeiro. Nós nos tornamos amigos e, eventualmente, quando eu ia ao Rio de Janeiro, eu ia com bastante frequência ao Rio de Janeiro, eu o encontrava, os pais eram crentes e ele não. Então eu ficava na casa dos pais dele e fiz amizade com ele. Ele não era crente, ele era um estudante de psicologia e ele se tornou admirador de Sigmund Freud. Uma vez eu presenciei uma discussão dele com os pais. Estava na casa e ele sentiu a vontade para brigar com os pais na minha frente. Ok. No caso, o superego dele não via nenhum problema em brigar com o pai e com a mãe na minha frente. Ele disse o seguinte, assim: papai e mamãe, vocês acabaram com a minha vida. Por que acabaram com a sua vida? Vocês acabaram com a minha vida. Vocês não deviam ter feito o que vocês fizeram comigo. O que nós fizemos com você? Nós, sempre. Tem um menininho correndo aqui, e o meu superego está incomodado. Quem é esse aí? Quem é esse? Como ele chama? Heitor. Ah, tem 2 Heitor na igreja? Estamos fritos. Você quer correr, Heitor? Quer correr mais uma vez? Pode correr e voltar. Pode correr. Corre e volta. Não quer mais? Agora não tem mais graça, né? Agora não tem mais graça. Então, tá bom. E ele disse o seguinte, ele falou assim: vocês destruíram a minha vida, vocês acabaram comigo. E por que acabamos com você? Nós sempre cuidamos de você. Criamos você na igreja. Esse é o problema. Esse é o problema. Vocês me criaram na igreja e vocês então formaram na igreja o meu superego. E agora quando eu faço qualquer coisa, eu me sinto culpado, eu quero fazer as coisas lá fora, eu quero sair com as minhas namoradas, eu quero curtir a minha juventude, e eu faço isso, mas quando eu faço isso, eu me sinto culpado. E eu me sinto infeliz e triste. Depois que eu termino de fazer essas coisas, eu me sinto infeliz. Eu me sinto triste, eu me sinto mal, eu me sinto culpado e a culpa é de vocês.
vocês acabaram comigo me educando. Na igreja. Porque essa culpa que eu sinto, ela é ilusória, ela é falsa, ela não corresponde à realidade. Mas ela existe porque vocês montaram o meu superego através das coisas da igreja. Era assim que ele discutia com seus pais. Ele entendia que o mal-estar da sua consciência tinha como causa fatores externos que não deveriam existir, eram meras invenções. Mas quando nós olhamos para esse texto, Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu? De onde vem esse seu sentimento? E a resposta é: ninguém me deu essa informação. Ninguém incutiu isso na minha cabeça. Ninguém colocou a sociedade ao redor, que nem existia na verdade. Jardim ao redor. Nada disso construiu isso na minha cabeça. Há algo dentro de mim, há algo no meu coração que diz: você está nu, e isso é vergonhoso. E isso aconteceu porque você desobedeceu, de modo que nós temos nesse texto a grande verdade. Nós aprendemos nesse texto a grande verdade, que a culpa que há no homem, que o homem sente no seu coração, ela é verdadeira, ela é real, e ela não vem de fora, ela está dentro do homem, e o homem tem que lidar com ela. Porque ela é uma realidade fática. O homem que sente culpa é culpado mesmo. O homem que sente culpa não tem que se enganar dizendo essa culpa é ilusória. As pessoas lá fora criaram valores e incutiram esse valor em mim. Não, a pessoa que sente culpa deve olhar para si e dizer assim: eu estou sentindo culpa porque eu desobedeci, essa culpa corresponde ao meu pecado. Eu preciso de arrependimento, de abandonar o meu pecado, para que eu deixe de lado a culpa. A culpa não é uma ilusão que foi colocada de fora para dentro, mas é algo real com que eu tenho que lidar. Romanos 2. Veja como Paulo lida com isso. E é muito importante entendermos o pensamento da nossa sociedade, para não nos deixarmos enganar. Romanos 2,14,15, veja o que diz, Romanos 2,14,15, falando sobre incrédulos, diz assim Romanos 2,14,15, quando pois os gentios são os pagãos, as pessoas que não conhecem a Deus. Os incrédulos, o texto diz, quando pôs os gentios que não têm lei, eles não conhecem a palavra de Deus. Os gentios, os pagãos, não conheciam a palavra de Deus. Aqui a lei é a lei de Deus. Procedem, por natureza naturalmente sem aprenderem na igreja nada, procedem, por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Como eles fazem isso? 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Deus imprimiu no homem a sua moral. Deus imprimiu no coração do homem normas morais em todos os homens, incrédulos, crentes, todos. E o texto prossegue, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Deus colocou no homem essa consciência, e essa consciência, ela o incomoda quando ele realmente desobedece. Vem de dentro. Quem te fez saber? Qual foi a sociedade que incutiu isso em você? Qual foi a família que incutiu isso em você? Ninguém. Nem a sociedade, nem a família. Isso está embutido no coração de cada ser humano. De modo que quando o ser humano desobedece à palavra de Deus, ele se sente mal. Ele se esconde como Adão. Ele foge. Ele sente medo, sente vergonha. Esses são os sentimentos que lhe vêm. Ele sente culpa porque dentro dele algo se quebrou. E o remédio não é repetir: essa culpa é ilusória. Eu tenho que me livrar dessa culpa que a sociedade me impôs. O remédio não é esse. O remédio é o arrependimento. Existe uma condição em que o homem chega, em que a sua consciência se cauteriza. 1 Timóteo 4, 1 e 2 fala desse estado. É um estado em que a pessoa, ela não se sente mais culpada. Isso pode acontecer, alguém pode chegar nessa condição. Paulo fala sobre isso nesse texto que eu mencionei de 1 Timóteo 4, 1 e 2, ele diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. E no versículo 2, ele diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Isso pode acontecer com alguém. Alguém pode ter uma consciência que com o passar do tempo ela não incomoda mais. A cauterização seria uma forma de fazer a ferida sarar através do fogo. Queima a ferida. Você queima a ferida aberta e ela cicatriza através do fogo, através da cauterização. E aquele lugar fica insensível. Então, quando se fala de uma consciência cauterizada, se está falando aqui de uma consciência que não acusa mais. É uma consciência insensível. Isso pode acontecer com muitas
Pessoas. Elas fazerem o mal e não se sentirem mal. Quando isso acontece, o estado moral dessa pessoa realmente é deplorável. Ela está numa condição realmente difícil. Ela faz o mal e não sente nada. Nada a incomoda. Ela quebra a lei de Deus, ela realiza atos maus e continua normalmente a sua vida sem sentir desconforto interior nenhum. Mas essas pessoas, há muitas pessoas assim. Eu espero não estar falando com ninguém nessas condições aqui. Espero que não tenha ninguém aqui com a consciência cauterizada. Mas há muitas pessoas ao nosso redor, há muitas pessoas na nossa sociedade assim com a consciência cauterizada que não incomoda, não faz nada. O fato é que não. Tendo pessoas assim aqui, espero que não tenhamos pessoas assim. Aqui, o fato é que quando você se sente culpado, isso é bom. E você deve lidar com essa culpa de modo eficaz. Você não pode acreditar nas desculpas inventadas pelos incrédulos. Ah, isso é uma ilusão, isso é da minha cabeça, isso é da minha criação. Não, não. Olhe para si e diga, eu estou me sentindo culpado, porque eu pequei. A segunda pergunta que Deus fazenda no versículo 11, mostra por que Adão estava se sentindo culpado. Ele diz no versículo 11, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E com essa pergunta, Deus mostra por que ele estava se sentindo culpado. Você está se sentindo culpado, envergonhado e com medo porque você desobedeceu. Essa é a única razão. Não foi a sociedade que te impôs isso? Não foi a sua criação? Não. Você está se sentindo mal e triste e envergonhado e com medo porque você desobedeceu. É difícil, queridos, encararmos isso, é difícil, mas nós temos que olhar para nós mesmos com os óculos da palavra de Deus. Por quê? Por que me sinto infeliz? Por quê? Me sinto com medo? Por que me sinto inseguro? Por que me sinto culpado? Porque esses sentimentos estão dentro de mim? De onde isso vem? Avalie sua vida muitas vezes. Isso vem da desobediência. Comeste do fruto que te ordenei, que não comesses. E quando nós desobedecemos, o que surge no nosso coração é isso: medo, vergonha e culpa. Medo, vergonha e culpa. Decorem as 3 palavrinhas que Adão aprendeu cedo. Medo, vergonha e culpa. Esse não é o pagamento integral pelo pecado. O salário do pecado não é medo, vergonha e culpa. O salário do pecado é a morte. Mas o pecado, ele manda um brinde adicional pelos seus serviços. E esses brindes adicionais são medo, vergonha e culpa. Eles ficam dentro da gente antes de chegar à morte. E a solução para isso é o arrependimento. Não se deixe enganar pelas invenções da sociedade secularizada que dizem que essas coisas são ilusórias. Elas não são. Na sequência do texto nós nos deparamos com a segunda parte, segunda fase: o homem inventa a culpa de Deus. O homem inventa a culpa de Deus. Vamos olhar o texto, é só o versículo 12, e vamos ver o que o texto fala sobre isso. O homem inventa a culpa de Deus. Estou com muito calor, vou tirar isso aqui. Esse acho que não resolve. Talvez isso. Está com calor também? Está quente aqui dentro. Olha que gostoso, João. Gostou desse ventinho? Espera um pouquinho para eu só me refrescar um pouquinho. Muito gostoso. Ele vai atrapalhar um pouquinho aqui, mas não faz mal. Os irmãos acompanharam essa primeira fase do texto que estou explicando? Deus demonstra a culpa do homem. Como? Ele faz perguntas que mostram que a culpa procede da desobediência e não de outras coisas. Isso é importante aprender aqui. A culpa vem da desobediência e não de outras coisas. Mas agora vem essa segunda parte. O homem inventa a culpa de Deus. Dá para imaginar isso? O homem inventa a culpa de Deus. Vamos olhar para o texto. Tá fácil essa aqui. Achar isso no texto está muito fácil. E vocês vão achar muito rapidamente. Veja aí o que o texto diz. Diz assim: então, disse o homem. A mulher, ele diz o seguinte aqui: o principal ofensor não sou eu, o principal ofensor é a mulher. É curioso porque quando Deus trouxe a mulher para Adão, ele vibrou de alegria. Os irmãos se lembram da exposição? E ele fez até uma poesia. Lembram? Esta sim. Agora sim. Esta sim. Imagine os pássaros cantando. Nessa hora. Os passarinhos, aquele pássaro que você falou ontem na reunião de casais cantando forte. Os pássaros, um fundo musical maravilhoso. Aqueles da Disneylândia, os filmes da Disney. Ele dizendo: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que lindo! Isso, a primeira poesia que há na Bíblia acontece
Nesse instante, quando o homem pela primeira vez vê a sua mulher, e ele olha para ela e anuncia essa linda poesia, agora. Quando surge o pecado, o que acontece agora não é poesia. Agora começam as divisões, as brigas, os desentendimentos. Ele disse, a mulher é a culpada. A mulher, essa mulherzinha, ela me deu do fruto. Ela é a culpada. Ela fez com que eu comesse. Ela fez com que eu tropeçasse. Havia, é claro, naquilo que Adão estava dizendo, havia um fundo de verdade. A culpa de Adão, diz o texto, nós aprendemos, foi ouvir sua mulher. Deus disse, olha você, ouviu a sua mulher, de modo que a mulher tinha sim, responsabilidade. Mas na sequência da narrativa, na sequência do versículo, nós vemos uma acusação mais grave. Ele diz assim, a mulher que tu me deste, essa mulher ela me deu o fruto. Mas sabe quem me deu essa mulher? Essa mulher me deu o fruto, é verdade. Mas você sabe quem me deu essa mulher? Foi o Senhor. No fundo, o responsável por toda essa desgraça foi o Senhor. O Senhor é o responsável por toda essa tragédia que acabou de acontecer. O Senhor é o culpado e o responsável por tudo isso, e desde então o homem passou a culpar a Deus por todas as tragédias da humanidade. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, nós levantamos alguns dilemas. Deus sabia que isso iria acontecer? Sim ou não? Sabia. Deus sabia que o homem iria desobedecer? Sabia. Por que então ele fez o jardim? Por que então ele fez a árvore? Por que ele deu a proibição? Por que ele criou o homem e a mulher? Por que ele fez as coisas como ele fez? E nós começamos a levantar questões que geram dilemas em nossa mente. Quem nunca fez isso? Quem nunca levantou essas questões? Quem nunca fez perguntas ao texto bíblico? Lá no fundo da sua consciência, sugerindo o seguinte: Deus é o culpado de tudo. Quem nunca fez isso? Quem nunca olhou e falou assim: por que então Deus fez o jardim? Por que ele colocou essa árvore lá? Ele sabia de tudo. Por que ele fez tudo? Se ele sabia de tudo, o que iria acontecer? E no fundo desses questionamentos está a ideia de que Deus é o responsável por tudo o que aconteceu. A grande verdade, porém, todos nós fazemos isso. Se não fizemos um dia, vamos fazer um dia. Se ainda não fizemos, faremos um dia. Mas o fato é que esses questionamentos, essas perguntas, elas não levam a nada. Nunca levam a nada. Essas perguntas, elas não produzem nenhum crescimento espiritual em nós, nada disso. Elas servem talvez para que nós reclamemos, para que nós reclamemos daquilo que Deus fez. Nós nos queixamos daquilo que Deus fez, dizendo que Deus não devia ter feito desse jeito. Nós reclamamos, achamos ruim e serve só para isso, não produz crescimento nenhum. Na realidade, o livro de Gênesis não se preocupa em responder a essas coisas. Aliás, a Bíblia toda não se preocupa em responder a essas coisas. A Bíblia nunca lida com isso. Esses dilemas que nós criamos e com os quais temos que lidar, esses dilemas só surgem na nossa cabeça e nunca estão presentes na palavra de Deus, nunca. Que esses dilemas que nós levantamos que mostram a responsabilidade de Deus, que sugerem que Deus é culpado pela origem do mal e do sofrimento e do pecado, porque esses dilemas nunca são tratados aqui? Sabem por quê? Porque esses dilemas não têm importância nenhuma. Nós levantamos essas perguntas e nós criamos respostas, e depois que nós criamos respostas, isso não muda nada. Isso não altera nada na nossa vida. Isso não transforma em nada o nosso coração, nada. Nós especulamos, nós inventamos soluções, nós tentamos oferecer alguma resposta, mas inventando respostas, dando respostas ou não, essas coisas não servem para coisa alguma. Nós então nos lamentamos. Deus não devia ter criado, Deus não devia ter feito assim, e reclamamos. E a coisa para ir sem produzir efeito nenhum. Na verdade, foi o que Adão fez. Ele disse: nada disso teria acontecido se o Senhor não tivesse feito as coisas como o Senhor fez. O Senhor é o grande culpado por tudo. Ele criou isso para tentar se livrar da culpa e do arrependimento. Mas na verdade, o que é necessário fazer diante da realidade do pecado não é questionar se Deus era soberano e se ele poderia ter evitado ou não. Não é assim que funciona. Na Bíblia não é assim que funciona. A Bíblia não trabalha desse jeito. O que é necessário fazer mais uma vez, provar o arrependimento e o abandono pelo pecado. Nós não podemos inventar questões teológicas, questões doutrinárias, dilemas doutrinários com os quais a palavra de Deus não lida para tentar solucionar o problema do pecado.
O problema do pecado só é solucionado de um jeito, pelo arrependimento. Quando eu digo Senhor, eu não entendo por que essas coisas aconteceram. Eu não entendo por que esse pecado se insinuou na minha vida. Eu sei que o Senhor poderia ter evitado isso, não sei por quê. Não evitou. Eu sei que o Senhor controla todas as coisas, mas eu não entendo essas coisas, não tenho respostas para isso, mas uma coisa eu sei, se eu não consigo entender os seus movimentos, como um Deus soberano que controla tudo e que pode evitar o que quiser, e fazer acontecer o que quiser, e permitir o que quiser, e decretar o que quiser, se eu não posso controlar e entender isso, uma coisa eu sei que eu pequei, e tendo pecado, eu preciso de arrependimento, e tenho que me lamentar disso, e não questionar coisas para as quais não há resposta. Eu devo, isto sim, me arrepender e pedir o seu perdão pelas coisas que eu fiz. É assim que se lida com o pecado, e não através de questionamentos acerca da responsabilidade de Deus. E por último, no versículo 13, nós temos a última fase que mostra que a mulher enfatiza a culpa do diabo. O texto diz assim: disse Deus à mulher, que é isso que fizeste? A mulher tinha sido criada para auxiliar o homem, mas foi através dela que o homem caiu. Ela tinha sido criada com o objetivo de ser uma auxiliadora, de ajudá-lo a caminhar ao seu lado, ajudá-lo na jornada com Deus. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ela que tinha sido criada para o bem do homem, foi ela a porta através da qual ele caminhou para a desgraça. Isso acontece ainda hoje em dia. Muitas vezes isso acontece. Muitas vezes, mulheres que deveriam ajudar seu marido são cúmplices no mal, estimulam o mal e o erro na vida deles. Na semana que passou, eu e o pastor Thomas trocamos algumas mensagens sobre um texto de Amós. Profeta Amós diz algo curioso no capítulo 4. Pastor Thomas enviou para mim alguns comentários sobre essa passagem. Amós, no capítulo 4. Vejam que passagem feia. Que passagem feia é essa? A linguagem da passagem é feia. As irmãs não vão gostar do que vão ler, e os homens não vão gostar também da linguagem. É uma linguagem pesada, é uma linguagem agressiva. Claro que ela tem conotações diferentes daquela que nós daríamos hoje. Mas vejam como Amós fala com as mulheres da sua época. Ele conversa com as mulheres dos seus dias que viviam em Samaria. Vejam o que ele diz para elas. Diz assim: ouvi esta palavra, vacas de Bazã. Meu Deus, que linguagem é essa? Na nossa cultura, essa expressão é uma expressão que sugere imoralidade. Mas no contexto de Amós não é esse o sentido. Quando se nós usarmos essa expressão e aplicarmos essa expressão para uma senhora, para uma mulher, ela se sentirá ofendida na sua moral sexual. Mas não é esse o sentido dessa expressão aqui nesse texto. A região de Bazã era uma região que ficava do lado leste do rio Jordão, e era uma região muito fértil e havia pastos muito férteis e ricos ali, e então ali era um lugar propício para a criação de gado e as vacas então dessa região. As vacas da região de Bazã, elas eram pomposas, gordas, bonitas. Eram vacas, cheias de vigor e de força. E então o profeta Amós olha para as esposas dos príncipes de Samaria e diz: ouçam vocês, mulheres pomposas, vacas de Bazã, ouçam o que eu vou lhes dizer. E ele diz que estais no monte de Samaria, enfeitadas, bonitas, pomposas. Ele diz: oprimis os pobres, esmagais os necessitados. Até aqui nenhuma novidade, mas vejam o problema agora. E dizes a vosso marido: dá cá e bebamos. Sabem o que a vaquinha está falando? Sabem o que a vaca de Bazã está dizendo? Marido, continue no seu erro e na sua corrupção, para que nós possamos curtir juntos. Continue oprimindo, enganando, roubando, arrancando o que puder, se corrompendo, se envolvendo em coisas ilícitas, em males terríveis, em crimes, em desonestidades. Continue para que nós juntos desfrutemos do fruto das suas desonestidades. Dá cá, marido, e bebamos juntos o fruto dos seus roubos. Mulheres que eram cúmplices no mal. Toda mulher que é cúmplice no mal que o marido comete para desfrutar daquilo que ele obtém através das suas desonestidades, essa mulher que incentiva o marido a fazer isso para desfrutar dos benefícios materiais dos erros do marido. Esta mulher é uma vaca de Bazã na linguagem de Amós. E há mulheres que são assim. Há mulheres que agem desse modo, que incentivam o marido no mal, que praticam o mal e incentivam o marido no mal. E essa mulher, a primeira delas, a primeira vaca de Bazã foi Eva, e Eva, além de agir assim, além de induzir o seu marido ao mal, ela também culpou a serpente.
abrindo um precedente para as práticas de hoje também. Hoje em dia, quando as pessoas praticam o mal, elas dizem foi o diabo. Um dos nossos pastores, uma das nossas congregações flagrou uma empregada, uma diarista, roubando dinheiro da igreja dentro da casa dele. Dinheiro que havia sido levantado lá por uma senhora. Ele flagrou essa mulher roubando. Ela era de uma igreja evangélica. E ela disse o seguinte: a culpa não foi minha, foi o demônio do furto. Estava com o demônio do roubo. Esse é o problema, o demônio do roubo, do furto, por isso que eu peguei. Então eu não vou devolver. Quem tem que devolver é o demônio do furto. Você fala com ele. Lógico. E nós culpamos o diabo por todas as coisas. Nós vemos cultos assim, a linguagem assim. Ah, quem aqui está com o demônio? Do homossexualismo? Quem aqui está com o demônio? Da prostituição? Quem aqui está com o demônio? Do calote? Quem aqui está com o demônio? Da safadeza? E tudo são os demônios, os demônios, os demônios. E colocamos os demônios em primeiro lugar, responsabilizando os demônios pelas nossas culpas, nossos erros. E foi isso que Eva fez, responsabilizou o diabo. Quando na realidade, a culpa era dela. Qual é a solução para o pecado? De acordo com o texto que nós vemos, a solução para o pecado não é jogar a culpa no diabo como fazem os evangélicos de hoje. Sempre a solução para o pecado é reconhecer a culpa pelo erro, não cair na lorota evangélica, de que os demônios são culpados por tudo, não, mas assumir a responsabilidade e dizer: Senhor, eu pequei. Nós costumamos olhar para Davi, e dizemos assim: Davi foi o homem segundo o coração de Deus e olha que pecados terríveis ele cometeu, e nós nos sentimos então melhores. A grande questão que devemos observar é a seguinte: será que nós podemos nos arrepender como Davi? Será que nós podemos olhar para o nosso pecado e nos arrepender como Davi e dizer como Davi disse? Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal perante os seus olhos, não jogando a culpa em Deus, não jogando a culpa no cônjuge, não julgando a culpa na sociedade, não tentando racionalizar a culpa, mas dizendo: eu pequei contra Deus, o que eu fiz foi pecado contra ti somente. Pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, somente o Senhor pode remover a minha culpa, me dar o seu perdão e restaurar a minha alma. Nós podemos fazer isso como Davi fez se há pecado na sua vida, irmão e irmã. Essa é a única solução. Não é racionalizar, dizendo: ah, essa culpa é ilusória, essa culpa vem de fora. Ah, a minha esposa foi a minha mãe, são os meus filhos, não. Ah, é o diabo. Não. A única solução para o problema do pecado é o reconhecimento da culpa e o arrependimento. Perdoa-me, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque a sua palavra nos ensina que os nossos primeiros pais criaram modelos que nós seguimos hoje em dia. Criaram modelos que nós acolhemos para diminuir a nossa culpa. Nós culpamos o Senhor, culpamos as pessoas ao nosso redor, nós tentamos explicar a nossa culpa e o nosso mal-estar através de mecanismos ilusórios. E nós dificilmente olhamos para o nosso pecado e dizemos: pequei contra o Senhor, perdoa. Ó Deus, dá-nos uma visão diferente do pecado. Faça com que olhemos para nós com os olhos da verdade e que haja arrependimento no nosso coração e abandono do pecado, para que experimentemos a sua restauração e o seu perdão. Nós pedimos a sua ajuda e o seu socorro e o fazemos em nome de Jesus. Amém.